A paz do Senhor, amados irmãos. Te convido a refletir comigo neste texto que se encontra em Marcos capítulo 4, do versículo 35 a 41. Tema: até do vendaval, Jesus é o Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este texto bíblico é muito conhecido entre as pessoas. Muita gente fala ou canta hinos do Deus que acalma mar e vendaval. Mas conhecer e falar é diferente de acreditar, e o milagre se manifesta na vida daquele que crê. Vendaval é um vento forte com grande poder de destruição, que chega a atingir até 150 km por hora. Quando se fala em vendaval, nas entrelinhas falamos de tragédias, de destruição. Quando os discípulos, em obediência a Jesus, entram com ele no barco para atravessar para o outro lado, seguidos por outros barcos, como podemos ver nos versículos 35 e 36, imagino que todos estavam contentes, conversando sobre as maravilhas, as maravilhosas experiências de caminhar e testemunhar os feitos de Jesus, os feitos que ele realizava diante daquelas multidões que se aglomeravam ali, necessitadas. Então eles tinham muito o que conversar. Estava tudo bem. Parecia tudo bem. Eles no barco, conversando, Jesus na proa, descansando. Tudo estava bem. Muita gente diz que é quando tudo parece bem que as piores coisas acontecem. E foi o que aconteceu ali e é o que acontece também nas nossas vidas. Versículo 37 diz que levantou um forte vendaval. O mar ficou bravio e aqueles homens experientes no mar certamente tentaram controlar o barco, lidar com a situação, pois durante as pescarias, quantas vezes não enfrentaram temporais, situações difíceis? Em nossas vidas, às vezes somos surpreendidos por situações complicadas que não estamos esperando. E como em um estalar de dedos, a nossa vida começa a desmoronar. Vamos tentando resolver, mas tem momentos que a nossa experiência, a nossa dedicação, conhecimento, estabilidade financeira não são ferramentas adequadas para resolver certas questões. É como estar em um barco prestes a afundar. Que desesperador! Não conseguir proteger a sua família das agruras do mundo. Que difícil olhar para alguém que você gosta e não poder confortá-lo
porque você também foi fortemente atingido neste vendaval. Não adianta pensar, mas eu sou bom, sirvo a Deus, por que estou tão afligido neste momento? Por que estou sofrendo, passando por isto? Porque Jó era fiel a Deus e perdeu tudo. Jó capítulo 1, versículo 1 a 20. Daniel era servo fiel e foi lançado na cova dos leões. Daniel 6, versículo 16. Todos estamos sujeitos aos bens e aos males que a vida oferece, mas a diferença está na porta em que batemos ou pela qual entramos nestes momentos de grande dificuldade. Quando os discípulos perceberam que não tinha para onde correr, foram e acordaram Jesus, que dormia calmamente na proa. Versículo 38. E pela sua fala, pareciam indignados por Jesus estar dormindo enquanto eles corriam risco de morte, pois disseram: Mestre, não te importa que morramos? Às vezes ficamos tão agoniados. Perguntamos: será que Deus não está vendo isso? Será que sou tão insignificante para que Deus se incomode, para que Deus me enxergue? No momento da dificuldade, falamos besteira, como os discípulos falaram. E o Senhor, assim como fez ali no barco, se levanta calmamente para socorrer. Ele faz isso com calma, porque a nossa angústia não o angustia. Pois mesmo quando a nossa fé tem picos de fraqueza, o nosso Deus continua sendo Deus forte e Senhor de todas as coisas. Como podemos ver no versículo 39, ele deu o comando ao vento e ao mar, e imediatamente eles obedeceram e tudo se acalmou. No versículo 40, quando ele pergunta aos discípulos o porquê de todo aquele desespero e se ainda não tinham fé, é como se ele estivesse dizendo: vocês me conhecem e já passamos por tanta coisa, mas em algum momento lhes deixei perecer? E você? Quantas vezes Deus abriu portas onde não tinha? Resolveu situações que todos davam por perdido na sua vida. Então, por que você acha que ele te abandonou agora? Jó perdeu tudo, mas Deus lhe concedeu em dobro. Jó 42, 10. Daniel foi lançado na cova dos leões para ser devorado vivo, mas o Senhor fez os leões jejuarem e ele saiu de lá sem nenhum arranhão. Daniel 6, 22. E acalmou o vendaval e o mar, como podemos ver neste texto da nossa reflexão. Ele não mudou, irmão. Ele não mudou, irmã. Continua cuidando de ti e não permitirá que o vento que açoita o seu barco te destruirá jamais. Creia, pois ele, mais uma vez, se levanta para fazer a diferença na sua vida. Basta você confiar e fazer a sua parte. Fique com Deus e beijo no coração.